Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje eu e você vamos conversar sobre a preparação para concursos na Justiça Eleitoral. E já temos aqui hoje o Boa Wilson noite, Públio. Boa noite, Wilson. Tudo bem? tudo bem, professor? Professor Tudo. Wesley, né? Não sei como eu te chamo. Ou Não, promotor pode de ser só o justiça. Wesley. Só Wesley, né? Isso. Isso. Wilson, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para a gente conversar sobre um tema que está extremamente em voga, um tema que tivemos, inclusive, a participação recentemente de uma servidora do TSE numa live do Direção Concursos, tratando sobre concursos da Justiça Eleitoral. E eu e você separamos esta noite para tratar um pouquinho, de um lado, desses concursos e de outro lado, sobre a preparação para concursos da Justiça Eleitoral. Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite aqui do Gabaritando Eleitoral. O professor Wesley, né? Você tá me ouvindo certinho? Eu estou te ouvindo, você consegue me Ouvindo, né? ouvir? Consigo, é porque parece que travou um pouco aqui para mim antes. Ah, tá Só. certo. Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite para a gente dividir essa noite aqui com os nossos amigos concursandos da Justiça Eleitoral. Pois é, Wesley, a gente tá nesse momento um pouco instável, né? Por conta dessas notícias. A gente não sabe se vai ter o concurso unificado, se vai voltar a ter os TREs normal. Mas primeiro eu gostaria muito de agradecer, né, seu convite por estar aqui. Me sinto honrado com isso, porque você foi uma pessoa que participou da minha preparação para o concurso do TRE Pará, que eu já acompanhei várias aulas suas no Gran Curso, e é algo assim que a gente fica um pouco... Eu vivi um lado, né, que foi do concurseiro lá, estudando, tendo a ajuda do professor. A gente vê o professor como uma pessoa um pouco mais distante. E depois aqui eu estou do lado de cá, já contando que deu certo, trazendo aqui minha experiência como aprovado e podendo compartilhar com você, que é ao vivo, e conversando assim sobre essas técnicas e tudo que a gente fez para chegar lá na nossa aprovação, né? E eu fico muito feliz, inclusive, quando você me falou que tinha sido meu aluno, eu fiquei surpreso. A gente tem, na aula online, a gente tem aquele contato só apenas de forma remota, com os alunos que entram em contato com a gente a partir do fórum de dúvidas, mas eu fiquei muito feliz de ter participado junto com você dessa sua jornada rumo à aprovação. Inclusive, nós já temos aqui, Wilson, muitos colegas conosco. Nós já temos a Júnia Rafaela, o Beto está aqui com a gente, Misael, concurseiro Marcos, a Marcela Colares. E aí, hoje, eu estou aqui no interior do estado do Amazonas, em Humaitá. Aqui, inclusive, para mim, o Nossa, fuso horário é diferente. Eu estou, neste momento, no Amazonas, são 8 horas da noite. Onde é que você está, Wilson? eu estou falando do interior de Minas, a cidade chama Lavras, fica perto de BH. Aí para a gente aqui Conheço. já é 9 horas, né? Conheço bem, já passei por aí, uma região que eu gosto bastante, eu gosto muito de Minas, especialmente de comer o pão de queijo com café aí em Minas. Hein, Olha Wilson? aí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é Wilson Públio? Bom, professor, professor, né? É o Não, costume, né? fique à Até falar vontade. Wesley. Olha só, eu sou uma pessoa, eu vim do interior do estado da Bahia, minha cidade chama Urandi, é uma pequena cidade. Eu vivi lá até meus 16, 17 anos, e depois eu me mudei para Minas Gerais, para fazer faculdade. É uma cidade chama Janaúba, fica mais para o norte de Minas. Aí, por incrível que pareça, muita gente fica surpresa com isso, mas eu fiz faculdade de agronomia. Aí eu sou engenheiro agrônomo de formação, que não tem nada a ver com nada com TRE, né? Com essa área do direito. E Mas, aí, desse ponto, Wilson, é legal você falar que, apesar de você ter a formação em agronomia, você está vindo para a região norte e que a profissão, a sua profissão, apesar de na justiça eleitoral não ter uma relação direta, aqui na região norte vai ser muito importante a sua experiência. isso. Mas tem uma questão sobre isso, que é o quê? Que até justifica porque eu entrei no mundo dos concursos. Foi porque eu não me encontrei com esse curso. Acabou que eu pensei até em não terminar a faculdade, mas já estava ali, acho que no sexto, sétimo período, e jogar o tempo que eu tinha dedicado fora,
não entrou em cogitação no momento. Eu falei, vou finalizar e dali em diante eu já tento outras alternativas. Aí até antes de eu finalizar esse curso, eu já comecei a buscar algumas saídas, né? Não pensava em fazer outra faculdade, porque eu teria que esperar ainda mais 5 anos para me poder ter um retorno, né? Financeiro. Aí eu pensei, não, a melhor saída agora vai ser os concursos. Aí daí que eu comecei a procurar os concursos, por uma frustração que eu tive com o meu curso. Entendi. E quando você concluiu a sua faculdade, você começou a desenvolver e a atuar na área de sua formação superior, ou você se dedicou exclusivamente para concurso público e caiu de cabeça nesse mundo novo? Olha só, foi um pouco tempo antes de eu finalizar o curso. Acho que foi no final de 2015, eu finalizei no meio de 2016. Aí no final de 2015, estava tendo aquela notícia do concurso do INSS. Aí foi assim que eu comecei virar a chave para as oportunidades no mundo dos concursos. Porque esse concurso do INSS, até quem não é concurseiro fica sabendo. Porque sai em todo o jornal, é o maior concurso do Brasil. Aí eu pensei, né? Falei, não, pode ser uma oportunidade. Aí na mesma época tinha saído o concurso do IBGE, para carga efetiva. Aí eu observei, eu peguei os dois editais e fui olhar. Eu olhei o do INSS, aí tinha alguns direitos. Aí tinha direito administrativo, constitucional, previdenciário. Aí eu pensei assim, não quero nada relacionado a direito. Porque eu tinha um preconceito, eu pensava assim, não, direito deve ser muito complicado. Eu só via aquelas pessoas com aqueles livros gigantes, tendo que ler várias páginas e não sei o quê. Não tinha conhecimento. E eu nunca gostei tanto de ler. Então, por isso que um dos principais métodos meu de estudo é videoaula. Até vou falar aqui depois. Então, aí eu já descartei o concurso do INSS, só de olhar o edital. O Aí eu edital. peguei o do IBGE, aí vi lá que iria cobrar geografia, português, matemática, raciocínio lógico, eu acho, na época. E aí eu falei, não, tem um pouquinho mais a ver com o que eu estudei, né? Agronomia. Pensei em aproveitar o curso para alguma coisa. Aí fui fazer esse concurso do IBGE, que foi na mesma época, do Uhum. INSS. E só que eu fui fazer daquela forma. Pra você ver, eu só decidi fazer o concurso após sair o edital. E mesmo assim eu não comecei a estudar logo, não. Eu pensei assim, não, tem uns 4 meses para a prova, ainda é tempo demais. Aí eu fui deixando. Aí eu só fui estudar um mês antes da prova. E eu ainda achava que era muito tempo. Falar assim, um mês? Não. Eu estudo para a prova da faculdade aqui 2, 3 dias, um mês vai ser muito tempo. Só que não deu outra. Eu até consegui um resultado relativamente bom, mas não consegui ser nomeado E nesse aí, concurso do IBGE. você já trouxe um diferencial importante em relação a mim quando eu comecei a fazer concurso. Eu fui para a Faculdade de Direito especificamente por causa do conjunto de oportunidades que a gente tem a partir da formação em Direito. A gente tem diversas profissões que a gente pode seguir. Só que quando eu comecei a fazer concurso, Wilson, lá no início da faculdade, eu, diferentemente de você, eu não olhava edital. Eu era doido, não sabia, não conhecia muito bem esse negócio do concurso, e não por outra razão eu levei 23 concursos até conseguir a minha aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Então foi um período de 3 anos e meio de preparação, desde que eu comecei até conseguir ser aprovado, e 23 concursos, 23 pedradas que eu levei. Mas é claro que no meio do caminho eu aprendi que olhar o edital, igual você fez logo no início, era algo extremamente importante até para a gente fechar e a gente diminuir o que a gente vai estudar. Mas a gente, inclusive, Wilson, recebeu uma pergunta aqui do Misael, que é o próximo tópico da nossa conversa agora. Vamos conversar um pouquinho sobre os concursos da Justiça Eleitoral. Você Isso. conseguiu a sua aprovação lá no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e está em voga atualmente uma discussão sobre concurso unificado. E aí, o que nós temos sobre esses concursos dos TREs e do TSE? Qual que é a novidade que a gente tem? Olha só, eu andei pesquisando, né? Eu tive até acesso o que você falou aqui antes, porque deu uma travada para mim um pouco, da entrevista da secretária de Gestão de Pessoa do TSE, que pode ser que até você conheça, né? Que você foi servidor lá Ana no Cláudia. Ana Cláudia.
Pois é, aí o que que eu analisei naquela entrevista, né? Eu vi que o TSE está com a vontade de fazer esse concurso muito por conta do gasto orçamentário. Ela citou lá principalmente os TREs pequenos, TREs menores, como o TRE Acre, Roraima, Alagoas, que assim iriam gastar muito para fazer um concurso para poder nomear poucos candidatos. Então, aí que surgiu essa ideia do TSE tomar as rédeas desse concurso para poder fazer um concurso unificado, pegando principalmente esses TREs menores, para eles terem a chance de poder chamar candidatos aprovados em um concurso da Justiça Eleitoral. Porque acaba que acontece o quê? O tribunal não consegue o orçamento e ele vai prover poucos cargos, aí ele acaba optando por aproveitar a lista. E não é bom nem para o servidor ali, né? Assim, para o servidor, assim, para o órgão, porque vem um servidor que não tem um conhecimento do direito eleitoral, e não é bom para a gente, porque aí o órgão não lança concurso. Então, se for nesse sentido, o concurso unificado eu acho que é bacana, porque fazeria esses órgãos, esses TREs menores, terem lista para poder chamar aprovados. E a gente tem a chance de fazer o concurso e conseguir aprovação, né? É isso. E esse concurso unificado não é novidade. Em 2006, 2007, no concurso do TSE, nós já tivemos isso acontecendo. O concurso que eu fui aprovado do TSE, dentro desse concurso que foi realizado, nós tínhamos 4 outros tribunais regionais eleitorais. Eu me lembro muito bem que dentre os TREs que participaram desse concurso de 2006, 2007, que à época foi organizado pelo CESP, hoje Sebrasp, nós tínhamos o TRE Roraima, um TRE com menor número de servidores, com então uma estrutura funcional menor e que teria realmente maior dificuldade para custear a realização de um concurso público. Mas aí, neste ponto, Wilson, é importante destacar que a realização, pessoal, de um concurso unificado não pode ser uma imposição do TSE. O TSE não pode impor e obrigar os tribunais regionais eleitorais a aderirem a esse concurso nacional. Isso porque o artigo 96 da Constituição atribui a cada tribunal autonomia. Então, todo tribunal tem autonomia para organizar o seu concurso e nomear os seus servidores. Nós estamos diante de uma possibilidade em que o TSE vai abrir essa possibilidade aos TREs e, se eles quiserem, a partir de uma análise de discricionariedade administrativa, oportunidade, conveniência, eles poderão aderir a esse modelo em que nós teremos vários tribunais compondo e participando de um único concurso público. E eu acho que esse deve ter sido o tom da conversa da Ana Cláudia na segunda-feira, não foi, Wilson? Isso que ela destacou da discricionariedade do TRE poder aceitar participar desse concurso ou não, é bem bacana, porque mostra que pode ter o concurso unificado e a gente continuar tendo os TREs singulares, né, com concurso singular, só o TRE daquele estado. Porque isso foi uma preocupação de muita gente que me segue, me mandou várias mensagens. Oh, Wilson, eu estou desesperado porque eu só vou ter uma chance para ser aprovado. Aí depois de passar esse concurso, pode virar um concurso do INSS, que só vem depois de 5 anos, 6 anos. Então, essa questão da discricionariedade nos tranquilizou mais, me tranquilizou mais, né? Porque eu penso que quem está mais interessado nesse concurso unificado é os TREs pequenos, porque eles não têm tanta força política e é o que eu falei, a questão orçamentária, fazer um concurso grande para prover poucos cargos. O TRE do Amazonas mesmo pede orçamento desde 2018 e não consegue. Então, E aí, eu penso que os TREs maiores, igual São Paulo, Minas Gerais, Bahia, que nomeiam muito, aí compensa fazer um concurso, né? isso. Eu, inclusive, Wilson, em 2014, 2015, eu fui diretor de uma banca organizadora de concurso. À época, ela era chamada em Brasília de Funiversa. Depois mudou para a Fundação Universo, uma banca que já teve lá nos idos dos anos de 2010, 2012, 2014, tinha um certo prestígio na realização de concurso ali na região centro-oeste. E esse tipo de concurso, quando a gente está diante de um órgão grande, que tem uma grande estrutura funcional, ele é um concurso que atrai muitos candidatos. E as inscrições dos candidatos financiam a própria realização do concurso. Então, quando a gente tem, por exemplo, concurso do TRE São Paulo, TRE de Minas, TRE Rio de Janeiro,
esses concursos, em razão da grande probabilidade de nomeação de muitos aprovados, isso atrai mais concurseiros, isso faz com que nós tenhamos mais inscrições e a banca examinadora, por muitas vezes, entra para organizar esse concurso só com a arrecadação da taxa de inscrição. Diferentemente, quando nós temos, por exemplo, um TRE Piauí, TRE Piauí cotou com o Sebrasp para organizar o concurso. O Sebrasp, para organizar o concurso TRE Piauí, cobrou 3 milhões de reais. Por quê? Porque nós estamos diante de um concurso de um tribunal menor, com uma menor chance de nomeação e, claro, com menor número de inscritos, o que faz com que a banca organizadora tenha que cobrar um valor maior para que possa custear todo o ônus de se fazer um concurso, especialmente em época de pandemia, que a gente tem um conjunto de necessidades de adaptação de sala, de pessoal que vai ajudar, enfim, a gente tem um conjunto de novos gastos. O custo aumenta, né? Isso, aumenta bastante, até porque agora a gente precisa de menor capacidade das salas, maior número de salas, mais gente trabalhando, e tudo isso é um ônus para quem está fazendo o concurso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi aprovado em quais concursos? E se nessa sua jornada de preparação para concurso, se você já teve reprovações? Bom, assim, ó, eu fui aprovado até hoje em 3 concursos. Um foi esse do TRE Pará, em 7º lugar na ampla concorrência para técnico. E fui aprovado também em 2 concursos de Universidade Federal. Para a área administrativa também, é um cargo de nível médio. É um cargo muito similar ao do TRE, só que em poderes diferentes, né? Um no Poder Executivo, o outro no Poder Judiciário. Então, depois daquele concurso do IBGE que eu falei, que eu fui reprovado, eu parei de estudar. Uma das piores besteiras que o concurseiro pode fazer. Passou a prova, parei de estudar, né? Só voltei 1 ano depois. Foi no início de 2017. Depois de tentar alguns meios na iniciativa privada, todos não deram certo. Aí eu voltei para o concurso para estudar até eu passar, até ser aprovado. Até porque eu não tinha outro plano, né? Era o plano A e aquele plano A tinha que dar certo. Era passar ou passar. Aí, só que eu voltei de forma diferente. Eu voltei analisando uma coisa importante, né? Que eu acho que me ajudou muito. Eu tenho certeza que me ajudou. Foi analisar entrevistas de pessoas aprovadas. Eu praticamente sentei um tempo, uma semana ali, uns 15 dias, estudando várias entrevistas. E pegando pontos em comuns de vários aprovados. E um dos pontos que o pessoal bateu muito na tecla é você se manter firme em uma área de estudo. Você vê uma área com mais oportunidades e se manter firme. E se tornar especialista naquela área. Porque aquilo vai te possibilitar a maior chance de aprovação. E foi isso que eu fiz. E esse seu detalhe que você traz agora é algo, inclusive, que eu já falo para os meus alunos também há algum tempo, foi o meu outro grande erro. À época das minhas 23 reprovações, eu fui reprovado desde auxiliar administrativo até eletricista. Tudo que aparecia eu fazia, e aí eu pegava a cada edital, eu pegava aquele conteúdo do edital, aquele cargo, me preparava para ele, terminava, eu já ia para outro que era totalmente diferente. E, claro, essa descontinuidade no estudo em uma área só, em que a gente tem uma uniformidade de matérias, uma uniformidade de conteúdo programático, é claro que isso atrasou a minha aprovação lá no início, nesses 3 anos e meio iniciais. Esse ponto que você toca é extremamente importante. Aí acabou que você fez vários concursos, né? E foi reprovado na maioria, né, dos que você fez. É aquela coisa, né? Eu chamo de concurseiro metralhadora. Atira para todo lado e quase sempre não acerta em nada. Né? Isso é verdade. E aí a gente sabe que a tentação é enorme, né? Imensa. Eu vou até contar uma história. Eu fiz isso certinho. Mantive na área, fui aprovado 2 vezes e caí na tentação de mudar de área. Antes um pouco do TRE. E quase custou minha aprovação no TRE. Isso que eu fiz. Pois é. Esse ponto, então, é um ponto importante. O outro ponto importante que você trouxe é, apesar das reprovações, a gente não pode parar. A gente precisa continuar, porque a descontinuidade, quando você volta, você está quase na estaca zero de novo. No zero. Eu me recordo que depois que eu passei no TSE, eu comecei a desenvolver atividade acadêmica. Eu comecei a dar aula em faculdades, lá no Distrito Federal, comecei a dar aula em cursinho, comecei no Gran Cursos presencial à época, Vestcom presencial, Uniju, cursos preparatórios que tinha em Brasília, e me apaixonei pela docência.
E nesse período eu deixei de estudar. Já era analista do TSE, analista da área judiciária, tinha um bom salário à época, eu gostava muito do que eu fazia dentro do TSE, mas deixei de Você estudar. passou, só um momento, você passou no de 2007? Isso. A Nesse prova de janeiro de unificado? 2007. Isso. Não, legal. Isso. E aí fiz o TSE, fui aprovado, tomei posse no dia 1º de agosto de 2007 e larguei concurso. Mas eu sempre tive dentro de mim o desejo de entrar para as carreiras típicas. Na verdade, o meu desejo, o meu sonho era ser juiz de direito. 10 anos depois é que eu voltei a estudar. E aí, claro, passei um tempo sem estudar, voltei a estudar quase do zero, só não tanto do zero por causa da atividade acadêmica que eu desenvolvia. Acadêmico. Claro que na Universidade Católica de Brasília eu era professor de administrativo, constitucional e eleitoral. Então, isso diminuiu o meu tempo. E, claro, com o método de estudo que eu aprendi ao longo da jornada lá atrás, eu diminuí os 3 anos e meio de estudo para 1 ano apenas. Entre o início da minha preparação até a minha aprovação como promotor de justiça, foi apenas 1 ano. Inclusive, na primeira fase, quando eu fui aprovado, na primeira fase eu só estava com 4, 5 meses de estudo. Tudo isso porque eu já sabia como estudar, já era diferente lá do início da minha jornada, que eu não sabia como é que se estudava. E aí é muito importante, e eu já venho para a minha próxima pergunta para você. Qual foi e qual é o seu método de estudo? A concurseira ambiciosa, inclusive, já mandou para a gente aqui uma mensagem dizendo que não tinha achado ninguém que parecia com ela, finalmente, porque ela também gosta mais de videoaulas. Ela não gosta muito de ler, apesar de ter feito direito, e você já disse que na sua preparação você gosta muito de utilizar o instrumento videoaula. Assim, Wesley, eu vendo essas entrevistas de aprovado, que eu te falei anteriormente, eu, assim, se eu fosse citar um percentual aqui, acho que 80% ou 90% das pessoas falavam que só estudar por PDF. Que o PDF é a forma certa, é a forma melhor, que você só vai ser aprovado se for por PDF. Eu Oi? estudei por PDF. O PDF, né? Pois é. Só que aí, o que que eu fiz? Eu segui à risca o que eles falavam para mim fazer. Falei, não, vou começar por PDF. Comecei por PDF. Só que o estudo não rendia para mim. Eu nunca gostei muito de ler. Eu sou muito dinâmico, um pouco acelerado. Aí eu passei a conjugar com a videoaula. Eu passei a ver o PDF junto com a videoaula. Só que com o tempo eu fui tendendo a mais ficar só com a videoaula. E, ultimamente, os cursinhos estão fazendo videoaulas cada vez mais completas. E com o recurso da aceleração, você consegue não perder tanto tempo. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, não, estou gostando mais de videoaula. Eu ficava cansado durante o dia também, né? Porque a gente estudando demais, ou estudando, ou quando você estuda e trabalha, você fica cansado. E eu notava que com a videoaula eu conseguia estudar mais, porque eu acelerava lá e, ó, e ia, bora, 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 um vídeo atrás do outro. Só que aí muita gente fala assim, não, isso é estudo passivo. Só que como é que eu fazia para não ser tão passivo? Eu e para não perder tanto tempo também. Eu não resumia o vídeo, eu estou falando aqui na minha preparação para ter reparar. Antes eu Certo. fazia aqueles resumos, eu tenho passas e passas de resumo aqui, coisa que eu nunca nem voltei para ler. Aí eu parei para pensar, por que eu estou fazendo um resumo se eu não vou voltar para ler? Se eu nem leio. Então eu parei de fazer. Aí economizei um tempo. Aí comecei a ver o vídeo de forma acelerada e conjugando com um material que já vem pronto para mim, que era o resumo do professor. Então, no curso que eu tinha, todo vídeo, todo tópico tinha um resumo. Aí eu falei, ó, o cara é especialista, ele já vai me dar mastigado ali o que ele acha que é mais importante. Aí eu já pegava aquele resumo, conseguia ler de forma mais rápida e ia acompanhando o vídeo. Aí, toda informação que ele falava, eu olhava no resumo. Ah, já está aqui. Aí eu não anotava. Aí, se ele falasse alguma informação que não estava, eu ia e anotava naquele resumo. E ia incrementando aquele resumo do professor. Então, eu conseguia ganhar tempo. Aí, eu passei a ser mais rápido do que se eu fosse só pelo PDF. Porque o pessoal fala que o PDF é muito mais rápido, né? E tudo mais. Então, foi assim que eu consegui ter muito rendimento com vídeo. E outra Mas, coisa, eu só mantive com vídeo, né? Para deixar claro, por conta dos meus percentuais de acerto nas questões. Eu tava com vídeo e tava acertando questão. Porque o principal é você acertar a questão. e aí o que você fala também é bacana de ver, porque a Viaja Rai está falando aqui que as pessoas são plurais no método de estudar e na forma de se preparar.
é importante que a gente consiga identificar para cada um de nós o que a gente tem mais afinidade. Se para você a videoaula é mais adequada e você consegue aliar a videoaula a uma forma de conseguir apreender o conteúdo, você usa a videoaula, porque é isso que você se dá bem. Eu, por exemplo, tenho maior facilidade de estudar. Eu tinha apostila, a época que eu estava estudando, nem tinha esse negócio muito de YouTube, não tinha esse negócio de ensino online. Os cursos que a gente tinha quando era de fora de Brasília, quando a gente não queria ir para um curso presencial, era em DVD. Muita gente nem sabe mais o que é DVD. Nossa. Então, a gente tinha uma forma diferente. Mas o que é mais importante de tudo é você não apenas assistir a videoaula, como você mencionou. A gente não pode ter um estudo passivo. Existe um provérbio chinês que diz assim: se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Então, de alguma forma, mesmo que para você seja importante, você acha que é mais fácil estudar por videoaula, você precisa arrumar uma forma de, além da videoaula, você aliar a videoaula com algum outro método ou mecanismo que você comece a treinar. Dentre elas, a gente tem fazer questões, fazer anotações, ler materiais, mas de alguma forma tornar ativa a aquisição de entendimento, a aquisição daquele conhecimento que você está estudando. E o Isso, concurseiro fora da exatamente. bolha, ele disse assim, o problema é que as pessoas querem o TRE no curto prazo, e o concurso é de médio a longo prazo, então tem que ter perseverança. E aí, já neste ponto, eu passo para o próximo tópico que eu quero te perguntar, que é como é que era a sua rotina diária? Você disse que, num tempo, você foi para a iniciativa privada, passou um ano sem estudar, e depois você decidiu voltar. Quando você decidiu voltar, você estava trabalhando ainda? Você não estava mais trabalhando? Você parou de trabalhar? Conta aí pra gente como é que era a sua rotina diária e a sua rotina de estudos. Olha, depois desse concurso do IBGE, no meio de 2016, eu me aventurei pela iniciativa privada, mas não cheguei a trabalhar, não. Tentei alguns projetos pessoais, não deu certo. Aí, em janeiro de 2017, eu comecei para valer. Aí, como eu falei, vi essas entrevistas, organizei, tentei organizar minha semana e comecei a testar formas de estudo. Testei o PDF, mas já vi que a videoaula era melhor. Só que eu quero deixar um adendo aqui, que eu não abandonei o PDF. Em que momento eu deixava o PDF para ser um aliado meu? Principalmente na resolução de questões, eu gostava de assim, eu ver a teoria e fazer algumas questões para fixar. Aí eu ia no PDF, porque tinha a questão do professor e o comentário dele. Então eu gostava que ali você vê um comentário mais técnico do que você, por exemplo, ir por que concurso e poder se deparar com um comentário de um estudante lá que não seja tão legal, né? Tão sério. Então eu usava o PDF para essas questões e para pesquisa. Então, assim, quando eu errava uma questão, eu estava no site de questão errado. Aí eu falava, nossa, em que ponto da teoria está isso? Aí até eu achar a videoaula, um minuto que o professor falou aquilo, era inviável. Aí eu usava o PDF para essa pesquisa. Então eu tentava conciliar, é muito conciliar. Só que, lógico, o meu estudo era muito mais com base em videoaula, 70% a 80%. Era só para pesquisa e questões o PDF. Então, comecei a testei métodos de planejamento semanal. No início, eu nem planejava a minha semana. Eu era aquele tipo de concurseiro que sentava, deixa eu ver, hoje eu vou estudar, estou com vontade de estudar administrativo. Aí ia estudar. Aí, no outro dia, tem administração aqui, eu não gosto muito, vou estudar administrativo de novo. Era assim. E uma pessoa que vai sem planejamento, ela tende a só querer estudar o que ela gosta. E concurso não é estudar só o que a gente gosta, é estudar o que é preciso estudar para você chegar bem na prova em todas as matérias. Então eu vi que aquilo já não ia dar certo. Falei, eu vou ter que montar um planejamento de outra forma, colocar todas as matérias e seguir. Foi aí que eu encontrei a metodologia dos ciclos de estudo. Que os ciclos eu acho muito bacana, por quê? Porque você coloca uma matéria atrás da outra, você forma um ciclo, e você não pode passar para outra matéria sem ter estudado a anterior. Então, isso me forçava a estudar. Eu colocava português primeiro no ciclo, depois informática, um exemplo. Depois administrativo, depois constitucional. E eu ia naquela sequência. Então, isso foi uma das metodologias que deu certo para mim. E a outra forma de estudar, que preocupa muito os concurseiros, e que todo mundo me manda perguntas sobre isso, é a forma de revisão. Eu testei várias formas de revisão,
testei aquela que é muito famosa no mundo dos concursos, né? Aquela 24 horas, você faz uma revisão, 7 dias você faz outra. Só que não deu certo para mim. Eu cheguei a testar, só que chegou um momento que embolou tanto as revisões que eu falei, eu vou endoidar com isso aqui. Aí eu tentei procurar uma forma de eu estudar, mas também revisar. E qual foi essa forma? Eu estudava durante minha semana toda, li minha videoaula, minha teoria, fazia algumas questões de fixação durante a semana e separava o final da semana para mim revisar toda a minha semana. E eu passei a revisar muito mais com base em questões. Por quê? Porque nas questões eu já pegava a forma que a banca gostava de cobrar e já me preparava para o concurso, né? Porque afinal o que a gente vai fazer no dia da prova lá são questões. Porque tem muita gente que fica só em teoria porque fica com aquele receio, né, de se testar, de se colocar à prova. Então eu acho que o mais importante na minha preparação foi me basear muito em questões. Isso é muito importante. E aí você já trouxe o que na segunda etapa em que eu me preparei para concursos, eu implantei, que é o estudo a partir de um ciclo de estudo. Estabeleci um cronograma de disciplinas, e aí no âmbito dos concursos que eu estava fazendo, concurso para juiz, promotor de justiça, a gente tinha 16 disciplinas. Então, dentro do tempo que eu tinha, eu estabelecia o ciclo, seguia o ciclo de acordo com o que eu tinha na semana. E aí, à época, eu era professor da Universidade Católica, tinha carga horária de 40 horas na Católica, eu era servidor do TSE, 35 horas, e dava aula no Gran Curso aos fins de semana. Então, o que sobrava para mim? Para mim, sobrava a partir das 11 horas da noite até 2 horas da manhã, todo dia. Além da madrugada, eu tinha os finais de semana quando eu não estava dando aula no Gran Cursos. Então, eu pegava esses lapsos de tempo que eu tinha, jogava o meu ciclo de estudo. Às vezes eu conseguia estudar 2 disciplinas, às vezes eu conseguia uma só, mas eu só virava de novo para a disciplina que estava lá no início do meu ciclo quando eu fechava todas. Até Isso porque fica mais senão acontece o dinâmico, que a né? gente falou. Você vai querer estudar o que você gosta, o que é legal, o que é mais fácil. Fica dinâmico porque a vida nossa é dinâmica. Você imagina, eu já conversei com pessoas que estudam pelo que eu chamo de grade de estudo. A pessoa coloca lá, toda segunda-feira eu estudo português. Imagina, aí eu viro para a pessoa e pergunto, imagina aí toda segunda-feira naquele horário dá um problema para você. Você nunca vai estudar português? Então, e por isso que é complicado, tem que ser uma forma mais dinâmica. E como você também estudou por ciclos, eu penso que é a melhor forma também. Isso. E a revisão, eu sempre estudei, eu pegava o material lá PDF e eu fazia os resumos. Para mim, na revisão, ao final de cada ciclo de estudo, eu revisava tudo que eu tinha estudado nos ciclos anteriores. Então, no primeiro ciclo, quando eu fechava o primeiro ciclo, eu revisava o que eu tinha estudado no primeiro ciclo. No segundo ciclo, eu revisava o que eu tinha estudado nos 2 ciclos anteriores. Chegou uma época, Wilson, que o meu tempo de revisão era maior do que o tempo de eu fazer um ciclo novo. Mas eu nunca deixei de lado essa etapa que para mim é muito importante, que é a etapa da revisão. É extremamente importante a gente revisar, porque é normal a gente esquecer. E a gente só consegue aprender e manter aquele conhecimento se a gente, de forma rotineira e massiva, a gente faz e cumpre essa rotina que, para mim, é uma das mais importantes, que é a rotina da revisão. A outra parte, da forma que você vai estudar, se é PDF, se é videoaula, se você vai escrever, se você vai sublinhar, é importante, mas não tão importante quanto, para mim, a etapa da revisão, que é quando eu começo a tornar aquele conhecimento mais estável, e aí eu evito que eu esqueça depois. Isso, assim, né? O que eu penso sobre isso hoje é o seguinte: a gente não pode fazer um método para você ficar tão ficcionado em revisão, porque também você não consegue progredir com o conteúdo. Então, eu deixei um meio termo. Eu estudo de que forma? Eu sigo minha semana normal, paro, reviso minha semana. Depois eu sigo todas as semanas assim, aí no final de um mês eu reviso o meu mês. E assim por diante. Porque aí eu consigo dar velocidade ao meu estudo também. Porque foi outra coisa que eu percebi. Que você não precisa estudar um assunto de forma perfeita ali a primeira vez que você vê. Porque você não vai ver aquele assunto uma vez. Artigo 5º, já perdi as contas quantas vezes eu já li. Porque muita gente pensa que a primeira vez que você tem que estudar, não, eu tenho que saber tudo. Eu tenho que ver cada linha, cada palavrinha que eu tenho que decorar tudo na primeira vez. Não.
faz um estudo mais global primeiro, de forma mais rápida, você vai voltar tantas vezes ali, e nessa volta, nessa repetição, que você vai ficando cada vez melhor. E aí, lá no ano de 2010 até 2013, 2014, junto com o Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, a gente tinha desenvolvido um material que a gente pegava as questões dos últimos concursos, dos últimos 5 anos, e colocava as questões embaixo de cada artigo. E era legal quando a gente consegue, quem tem mais tempo e estuda a depender do concurso, por um tempo maior e consegue ir marcando no seu VADMEC o que já foi cobrado, você vai ver que existem certos dispositivos da Constituição que nunca foram cobrados naquele ramo de concurso que você está fazendo. Outros artigos são muito importantes. Também a gente consegue focar a nossa atenção na revisão se a gente vai marcando ao longo do nosso estudo os Eu faço incisos, os basicamente isso artigos. também. Eu tenho um método um pouco com a lei seca sobre isso. Isso, a gente marca lá, ou no VADMEC, ou se você tem isso em arquivo Word, você vai marcando ali o que já foi cobrado. Quando você volta para revisar, você já sabe onde que sua atenção tem que ser maior, porque o examinador cobra aquilo mais. Tem outra parte que nunca cobra. O Código Eleitoral, por exemplo, se a gente pegar o código, existem partes do código, Wilson, que nunca foram cobradas. Nunca. Então, por que que na hora de eu revisar, eu vou dar atenção para aquilo? Eu não vou deixar de lado, porque há a menor probabilidade daquilo ser cobrado. E é importante o concurseiro ir preparando o seu material. Nós tivemos aqui uma pergunta da Viaja Rai. Ela pergunta sobre o TRE Ceará, se o TRE Ceará é considerado um TRE pequeno. Olha, eu penso que é um TRE que chama bem, é um TRE grande. É um Isso, é TRE com número de considerado servidores bom. isso, é considerado um TRE, segundo assim, o que eu acompanho já há algum tempo, é um TRE de médio para grande porte, com grande chance de aprovação. E, aliás, Viaja Rai, lá no Gran Cursos Online, se você for lá, eu já comecei a gravação do regimento interno do TRE Ceará. Se você estiver estudando para o TRE Ceará e quiser incluir no seu ciclo de estudo o regimento interno, eu já comecei lá no Gran Curso a gravação do regimento interno do TRE Ceará. O Everton e Carla mandou um abraço aqui para você, Wilson. Nós já Tamo temos junto. muita gente aqui conosco. Outra coisa, a concurseira ambiciosa ressaltou essa sua fala sobre o estudo a partir de videoaula, que pode ser um instrumento, e aí cada um conhecendo as suas especificidades, tem que identificar aquilo que é mais fácil, se é videoaula, ou se é PDF, se é apostila, vai identificar. E não precisa ser radical também, né? Pode usar Isso, tudo. Usa isso. videoaula, PDF, livro, pode usar tudo. É só você saber conjugar os momentos. Inclusive o que a Marcela Colares aqui do Amazonas falou, que ela gosta dos dois. Ela gosta de PDF e gosta de videoaula. Como ela já se prepara para concurso da carreira jurídica, a gente só usa a doutrina naquelas matérias que ela tem mais dificuldade de E, entender o conteúdo. e assim, Wesley, é porque o pessoal critica muito videoaula, que fala assim, a videoaula é incompleta. Mas eu falo para a pessoa, não existe nenhum curso no mundo todo totalmente completo. Nem PDF. Você vai se completar por meio das questões. Entendeu? Você viu a questão lá e tudo, você cria um arquivo de anotação daquele banco de questões e vai completando a sua videoaula. É isso. A Lógico que minha a Andrade videoaula não diz que se consegue. identifica mais com a videoaula também. A videoaula não consegue ser completa porque o professor seria impossível, né? E a gente teria cursos de milhares de horas. Mas isso aí também é um ponto positivo. Por quê? Porque o professor sabe que ele não consegue falar tudo. Então ele já traz o mais importante. Já compila ali para você. Ó. Videoaula é aquele assunto na veia. Isso vai cair e pronto. É verdade. O Alex está fazendo uma pergunta para você, o Alex Santos. Quantas horas por dia você estudava? Olha, eu tive dois momentos. No início de 2017, quando eu voltei para os concursos, eu só estava estudando por conta dos estudos. Eu agradeço muito meus pais por isso, que me proporcionaram essa mordomia, né? Porque muita gente não tem essa condição, tem que estudar, tem que trabalhar. Mas naquele momento, quando eu não tinha nenhum cargo público, eu consegui só estudar. Aí eu estudava o dia todo, só que o dia todo entre aspas, que a gente não consegue, né? Estudar o dia todo. Então, não tem aquele negócio de, eu fiz 12 horas líquidas, 14 horas líquidas. Não, eu estudava assim, eu procurava, como eu falei, estudar por ciclos e não ficar mais do que 2 horas em cada matéria, que eu achava que já era insustentável. Então, eu conseguia ali estudar por dia até 4 matérias. Aí dava ali umas 8 horas de estudo, um dia inteiro.
Então não existe isso de 12 horas, né? Umas 8 horas no máximo em dias muito bons. Porque tem dias que você está seguindo pela sua disciplina, você está ali, consegue bater seu cronograma. Tem dias que você está ruim, está péssimo, aí você faz o que dá, estuda ali 1 hora. E tem dias que você está muito motivado, porque aí você dobra o seu nível de estudo, aí você compensa esses dias ruins. Mas não tinha uma métrica assim, exata, não. Como eu tinha o tempo livre, assim, eu estudava até onde dava, todas as horas possíveis. Aí quando eu passei a trabalhar, aí não, aí eu tinha uma carga horária mais reduzida. Só que acabava que eu estava percebendo que eu estava rendendo quase a mesma coisa do que quando eu tinha o dia todo livre. Porque chegava ali, eu só tinha aquelas 4 horas, turno da noite. Eu tinha que render. Era aquelas 4 horas e pronto. Então você não ficava enrolando tanto. Tinha dia que eu passava o dia inteiro e estudava 2 horas. Eu falava, meu Deus. Porque você fica, né? Não, tem o tempo todo do mundo, aí você vai deixando. É isso. E quando eu estava estudando já depois no TSE, eu lembro que às vezes eu tirava férias e durante as férias eu estudava. E eu conseguia ver que por muitas vezes nas férias eu estudava menos do que quando eu estava na ativa, do que quando eu E você estava lá trabalhando estudava de TSE, 11 a Católica, 2 Gran horas, Curso. né? Exatamente. A gente, Pois é. talvez porque a gente sabe que tem um tempo mais apertado, a gente consegue se concentrar mais e se doar mais. Mas aí é uma questão mais psicológica de cada um. Mas um outro detalhe que você falou é a gente conhecer o nosso corpo. Tem dias que você não vai dar conta. E aí você precisa entender que nesses dias você faz o possível e continua no outro dia. Eu, por exemplo, véspera de prova, sábado e a sexta-feira, eu não estudava. Porque eu sabia que eu não poderia chegar no dia da prova cansado, mas é uma característica minha. Então, no sábado, eu ia para o cinema, eu dava uma volta de carro, para chegar no dia da prova melhor. Tem gente que consegue, mas Nossa, eu não eu, conseguia, não. conhecendo o meu corpo, não era assim. Eu não conseguia pensar em estudar nos 2 dias antes da data da prova. Mas tem gente que é diferente, que vai, inclusive, para o dia D do Gran Curso e passa o dia todo com a gente lá nas nossas aulas, na aula de revisão. Nossa, eu tenho que estudar até quase a hora de eu entrar na prova, senão eu não aguento de ansiedade. Acho que os estudos me deixam mais tranquilo na véspera. Ah, eu gosto de Não, teve um cinema. caso no Terra Reparar, eu cheguei, ó, pra você ver, eu não dou chance pro azar de jeito nenhum. Eu cheguei no dia da prova, minha prova era 3 horas da tarde. Eu cheguei 1 hora da tarde. Eu cheguei antes do fiscal. Eu lembro que uma pessoa olhou para mim assim, eu tava com os papelzinhos. Ah, você é fiscal, né? Daqui a pouco o pessoal vai abrir a escola. E eu só tava eu lá sozinho com minhas anotaçõezinhas lá, aqueles decoreba bem de uns prazos, umas coisas que eu tinha quase certeza que ia cair. E eu tava lá, ó, lendo, cheguei bem antes. A Dazinha, ou Deizinha 123, perguntou aqui pra gente, e aí ela fez uma pergunta que já me remete à próxima pergunta para você. Ela perguntou para mim qual que é o livro que eu indicaria para estudar direito eleitoral. Eu vou falar só do livro e depois eu te faço a nossa última pergunta da noite. Direito eleitoral, a gente tem um livro que eu gosto muito, que é um livro fácil de estudar, que é um livro da editora Iuspódio, do Roberto Almeida, uma linguagem mais fácil. Mas é aquele negócio, é o livro para você utilizar como aquele material que você vai tirar dúvidas. Não vai dar tempo de você ler o livro todo. Mas é importante que você tenha um material de estudo. E agora, puxando a sardinha para o meu lado, eu lancei na semana passada o Código Eleitoral Gabaritado, já no método e usando o método de estudo que eu tinha, que eu marcava na legislação quais eram os dispositivos que caíam. Eu ia lá e marcava, isso aqui caiu uma vez, caiu 2 vezes. Então eu ia marcando para saber o que era mais importante. E eu já peguei esse Código Eleitoral gabaritado, peguei as questões dos últimos 7 anos, as questões de direito eleitoral, e inseri dentro do Código Eleitoral e fiz comentários quando havia alguma coisa importante. Então já está à venda, está à disposição, está lá o link está na bio do @gabaritando eleitoral. Mas o Wilson também tem um material, lançou um projeto muito legal ao longo dos últimos dias, e eu queria que você me contasse o que é o Mega Edital. É bom, Wesley, assim, ele surgiu por conta das dúvidas do pessoal. Todo mundo, era uma das dúvidas mais frequentes que eu recebia. Ô Wilson, quais matérias que eu tenho que estudar? Ah, beleza, você pediu para me estudar eleitoral, mas qual tópico que eu tenho que estudar? Aí eu ficava assim, respondendo para lá e para cá, para lá e para cá, e eu pensei, não, vou ter que montar um material na forma que eu estudei,
para mim poder disponibilizar para ajudar esse pessoal a tirar essas dúvidas. Porque, assim, daí que surgiu, né, dessa dúvida de quais matérias estudar, quais tópicos e tudo mais. Só que também veio outra dúvida muito frequente, que são pessoas me perguntando por qual edital eu baseio os meus estudos. Se é pelo edital do TRE Pará, se é pelo edital do TRE São Paulo, TRE Rio de Janeiro. Aí o que eu falava para a pessoa? Eu gosto de me cercar de todos os lados. Eu gosto de cercar a banca de todos os lados. Porque ela sabe assim, tá todo mundo olhando para o TRE São Paulo. Eu vou pegar o edital TRE Pernambuco. A IBFC deu um Ctrl+C, Ctrl+V no edital do TRE de Pernambuco, para o Pará. Então, o que eu fiz? O que eu me baseei para fazer esse material? Analisar todos os últimos TREs recentes, de bancas diferentes, e pegar todos os tópicos, coloquei edital por edital, lado a lado, e fui olhando. Esse tópico está igual aqui, está igual aqui. E as diferenças de cada edital, principalmente o TRE Rio é um edital que fugiu um pouco da nossa sequência, né, de editais, os tópicos dele eu separei lá, falei, esse aqui só caiu no TRE do Rio de Janeiro. Então a pessoa vai ter uma certeza com o meu material do que ela tem que estudar. E ele tem um diferencial bacana, que é o quê? Que eu não fiz só simplesmente isso, peguei as matérias e os tópicos do edital e coloquei lá. Eu já organizei na sequência que eu estudei. Então, direito eleitoral, abre lá. Primeiro tópico, conceito, fontes, tal. Depois vai para a organização da justiça eleitoral. Então, ele já está organizado na sequência de estudo. Então, é um edital que se torna um cronograma de estudo, que aí você vai seguindo aquela sequência. E eu dei prioridade para colocar tópicos mais cobrados a princípio, que são mais importantes para a prova. E é basicamente isso. E também, no final, eu separei toda a legislação que a gente tem que estudar para os concursos de TRE. Porque é outra dúvida que surge na cabeça de muitas pessoas, que é o seguinte. Por exemplo, a pessoa vê lá um tópico que vem no edital de jeito, convênios e contratos de repasse. Só que a pessoa não sabe que legislação ou se tem legislação aquele tópico. Então, eu separei isso. Mostrei lá, convênios e contratos de repasse. Tem um decreto tal e uma portaria do interministerial tal. Porque isso você não acha em qualquer lugar. É verdade. E aí, na justiça, para quem se especializou e quer ser servidor da Justiça Eleitoral, também existe um outro aspecto que torna esses concursos mais previsível. Nós temos o TSE que exerce uma função regulamentar e trata da aplicação das leis eleitorais, e no exercício dessa função regulamentar, o TSE expediu uma resolução, que é a resolução 23.391 de 2013, que traz um arcabouço, que traz para a gente um esboço de como que devem ser os concursos da Justiça Eleitoral. Então, se a gente pega lá essa resolução vai dizer como que é o concurso e quais são as disciplinas mínimas que devem ser cobradas. Então, lá vai dizer língua portuguesa, vai tratar de informática, constitucional, administrativa, eleitoral, regimento interno. Então, já nós temos minimamente ciência do que vai, pelo menos, estar em todos os editais de concursos da Justiça Eleitoral. Isso já dá um norte para a gente. São 7 matérias que estão em todos. Isso vai dar um norte. Então, é importante para quem está se preparando para a Justiça Eleitoral conhecer essa resolução do TSE, que é a resolução 23391, especialmente na que diz respeito às disciplinas que vão ser cobradas. Mas a fonte melhor que nós temos são os editais dos últimos concursos. E aí a gente pegar, como você falou, os concursos lá do TRE Pará, o do TREBA, o TRE São Paulo, e aí a gente pega esses editais, de lá no conteúdo programático a gente vai conseguir identificar as disciplinas, porque além das constantes nessa resolução 23.391, os TREs que têm autonomia, por vezes, incluem outras disciplinas. Por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Inclui alguma outra questão. Essa é obrigatória. Essa já é Poder Judiciário. Alguma outra disciplina. E como que a gente vai descobrir o que eles gostam de inserir a mais? Olhando esses editais de concursos anteriores, e o Wilson Publi tornou isso mais fácil para você, porque ele já fez esse apanhado e já esquematizou. E aí, isso em poucas páginas a pessoa já vai saber tudo. Uma coisa que é muito bacana falar sobre isso, que você falou da coincidência dos TRS, porque muitas pessoas vêm para mim falar, eu estou estudando para o TRE tal, o outro está estudando para o TRE São Paulo, Ceará, ou Bahia. Quando você pega e faz a análise de todos os TRS, você vê que 90% a 95% são todos iguais. Então, o mais ideal é você se preparar para
área de TRS, para todos os TRS. E é muito possível. Você estudando para um, você vai estar estudando para vários. É isso. Isabel Queiroz, um abraço. Eu estou muito feliz que você conseguiu me encontrar aqui no Instagram. Estou no @gabaritando eleitoral. A Tayane Fontes é minha assessora aqui no Ministério Público do Estado do Amazonas. Claro, ela está já fazendo o merchan do livro do chefe, o Código Eleitoral Gabaritado, o link está lá na bio. O Misael da Silva disse que estuda por PDF e videoaulas, utilizando já o método que você mencionou do ciclo de estudos. A concurseira ambiciosa falou que começou a fazer um curso completo de eleitoral e ela perguntou se recomenda isso ou é melhor focar em algum edital de TRE para essa matéria. O mega edital. É isso. E aí lá, como você foi em editais de concursos anteriores, tem os principais tópicos do direito eleitoral que são cobrados nos cargos de técnico. O mega edital que você tem hoje é de técnico judiciário, né? E nos próximos dias nós teremos o lançamento do analista judiciário. Confere? Isso. Eu vou lançar um para o analista da área administrativa, que é até o cargo que eu estou estudando no momento, e também vou fazer uma análise para o analista da área judiciária. Pois bem. E aí, se a gente pega esses editais anteriores, o concurseiro ambicioso, a gente consegue saber o que do direito eleitoral é cobrado. Existem alguns TREs que, no cargo de técnico, como nós temos a cobrança das noções de direito eleitoral, o volume de conteúdo é muito menor. Nós temos matérias que são sempre cobradas em direito eleitoral, mas se a gente faz a distinção de cargo de analista para técnico, o conteúdo de técnico é mais enxuto e são questões mais específicas. Agora, quando a gente vai para analista, não. Se for para analista judiciário, área judiciária que você está se preparando, aí nós já temos a cobrança na maior parte dos concursos de quase o direito eleitoral todo. Inclusive, eu, como professor, em videoaula, não consigo vencer um edital todo de analista judiciário, área judiciária. Eles cobram tudo. Mas a gente sabe que lá na hora da prova não vai cair tudo. A gente consegue, dentro do conteúdo programático, condensar e identificar aquilo que tem maior probabilidade de cair. A Estuda Minha Irmã falou aqui com a gente, disse que não estava me procurando, não me achava. Ou Estuda Minha Irmã, obrigado por você ter me achado, eu estou aqui com vocês. A Ana Paula Cerqueira falou do livro do Roberto Almeida, que é ótimo. Como é que é? Não, eu só quero agradecer o pessoal que falou do meu material aí, que são várias pessoas, né? Diane, Misael estou tentando da Silva, ver com o Misael também, a Cleide. A mãe concurseira de tribunais. Nos próximos meses vai ter o e-book das outras leis eleitorais. Eles já estão, nós já temos alguns prontos que está em etapa de revisão. Então, nos próximos meses a gente vai ter o livro o livro das outras leis eleitorais. O Ukulele Diversão está aqui com a gente também. A Diane Cunha comprou o mega edital do Wilson, falou que é maravilhoso, Wilson. Está aqui a sua propaganda. A melhor propaganda que a gente tem são os nossos alunos depois falando do nosso trabalho. A Deizinha falou que está esperando você preparar o mega edital do analista judiciário, área judiciária, que é já bastante diferente dos outros cargos, porque a gente tem um aumento das questões jurídicas, daquelas questões, das disciplinas jurídicas, direito constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. E, inclusive, lá no TSE, por incrível que pareça, Wilson, tinha até tributário. No meu concurso, tinham colocado tributário, que não era uma disciplina comum de se cobrar em concursos da Justiça Eleitoral. O AJJ tem um cerne de conteúdo muito bem fechado. Aí o tributário fugiu mesmo. Porque geralmente é sempre esses aí: civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo, constitucional, eleitoral e o conhecimento básico. Exatamente. E aí, Wilson, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Mais uma vez, eu agradeço por você ter dividido essa noite comigo. Foi uma noite extremamente proveitosa. Eu aprendi bastante aqui hoje à noite. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou também aprendeu muito, especialmente para a preparação de concurso. E tem algo que é muito importante. O que é importante? O pessoal fala que inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. Então, eu queria te falar, para você não ser inteligente, seja sábio, para você aprender com o caminho que o outro já percorreu.
ao invés de você fazer como eu, que tentei aprender com os meus erros, e até eu conseguir aprender, até porque na minha época não tinha esse negócio de YouTube. Eu estou falando de alguém que estava estudando lá em 2003 até 2007, quando foi aprovado. Então, é uma época diferente. Hoje não, hoje a gente já tem as redes sociais, a gente tem o YouTube, tem o Instagram. Então, é importante, você vai se preparar, pegue o que as pessoas que já passaram fizeram, aprenda com eles, porque se você aprender com eles, você vai encurtar o seu caminho, vai encurtar a jornada da sua aprovação. Isso assim, Wesley, o que eu tenho para falar é o seguinte, para o pessoal, né? Principalmente voltado ao que você falou aí sobre aprender com o erro dos outros. Eu tive um erro assim que tinha formado a comissão do TRE Pará e saiu um concurso aqui em Minas, foi do CREA, como eu falei que eu sou engenheiro agrônomo. Aí tinha algumas matérias, eu já vim estudando matérias básicas, estava bem bom, e eu fui tentar esse concurso, porque era um salário de 10 mil, aí eu pensei, não, é no meu estado, o TRE que vai sair é no Pará, aí eu acho que eu vou tentar. Só que mesmo eu estando bom em matérias básicas, eu tive um tropeço, não consegui ser nem classificado. Então foi um erro que quase custou minha aprovação no TRE Pará. Aconteceu que depois eu consegui pegar, já vinha no ritmo forte, e consegui ser aprovado no meu primeiro TRE. Mas o que eu quero deixar de mensagem para o pessoal é o seguinte, a gente vive um momento de notícias que não tem nada certo, e você tomar uma decisão tão importante que eu estou vendo muita gente pensando em mudar de área, com base em incertezas, é muito complicado. Então, firme o pé na área eleitoral, se seu sonho é trabalhar no TRE, porque depois que você passa num concurso, agora, por exemplo, se a pessoa não tem concurso nenhum, aí ela vira e fala, qualquer coisa serve para mim. Só que depois, quando você passa a trabalhar, você vê que não é só o dinheiro. Se você tem esse sonho da justiça eleitoral, mantenha-se aqui, porque a gente vai ter novidades nos próximos meses, eu tenho certeza. A justiça eleitoral não para, a eleição não pode parar, nenhuma pandemia fez parar a eleição, então o concurso vai ter, e não tome uma decisão tão importante que é mudar de área nesse momento de incerteza. Porque a preparação para a justiça eleitoral, que é uma justiça que todo mundo quer, é a mais elogiada, tem que ser É a melhor justiça do Brasil. Melhor justiça do Brasil. Tem que ser com um bom prazo de preparação. Então, um ano não é nada. Pensar que não passou um ano. Se a gente está pensando em um concurso de 2022 para 2023. Então, pode acontecer isso, a pessoa mudar de área nesse momento de certeza e se arrepender demais lá na frente. É verdade. O Wilson ainda não é servidor da Justiça Eleitoral, será nas próximas semanas, nos próximos meses, ele está próximo de ser nomeado lá no teste. Neste ponto, o Wilson não sabe, mas eu posso fofocar para vocês. Pessoal, quem entra como técnico já entra com salário superior a 6 mil. Você, além da sua remuneração, você vai ter lá aliado, você tem o seu auxílio alimentação, que é, na maioria dos tribunais eleitorais, a gente tem quase um salário mínimo de auxílio alimentação. Você vai ter o auxílio saúde, ou então um plano de saúde com coparticipação, a maior parte paga pelo Tribunal Eleitoral. Você tem auxílio odontológico, você tem auxílio natalidade, você tem auxílio creche, você tem auxílio funeral, que esse ninguém quer, mas tem o auxílio funeral também. E você tem um aumento progressivo de remuneração durante 12 anos. Independente do que acontecer no Brasil, pode vir a maior crise orçamentária que for, por 12 anos, todo ano você tem aumento. Porque tem lá a carreira em níveis, em classes e lá nos padrões que você vai subindo todo ano. Chegando para técnico no final da carreira, há um valor superior a 10 mil reais, fora os eventuais adicionais que você pode acrescentar, o adicional de qualificação de 3%, o adicional de especialização de 7,5%. Além disso, durante o período eleitoral, pessoal, tem hora extra. E hora extra é quase o valor igual à remuneração que você ganha. Eu lembro, Wilson, que quando eu estava no TSE, e aí lá chegava o período de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, aumentava muito o volume de serviço e a gente fazia, em média, entre 100 a 124 horas extras. E aí, a época eu ganhava 10 mil como analista, 10 mil como hora extra. A gente dobrava a remuneração durante o período eleitoral. Claro que você trabalha muito mais, mas também você tem a retribuição. Não tem fim de semana. Eu lembro que nas eleições de 2010, Wilson, eu trabalhei 146 dias, todos os dias, sem nenhum dia de folga.
Então, sábado, domingo, trabalhei sempre, mas fui bem remunerado por isso. E mais, se você Exatamente. entrar como analista, você já entra ganhando um valor superior a 11 mil reais. Você tem todos os adicionais que já no início da carreira pode permitir que você chegue acima de 12 mil reais de remuneração no início da carreira e chegando no final de carreira a 20 mil reais. Além das funções comissionadas e cargos em comissão que você pode ser designado ou nomeado no tribunal. Aqui na live com a gente tem uma pessoa que está acompanhando, que é o cofundador do Gabaritando Eleitoral, Marcos Carvalhedo. Wilson, você tem ideia de quanto que o Marcos Carvalhedo ganha por mês? Ele é analista do TSE. Analista TSE? Isso. Nossa, eu acho que dá para tomar uma cerveja, né? 26 mil reais. 26 Durante mil? 26 mil. Porque ele é aquele servidor Chico Xavier, aquele servidor cheio de incorporações. Ele entrou lá no TSE em 97, então tem incorporações, tem função comissionada, final de carreira mais de 20 mil e mais, Wilson. Durante as eleições de 2020, houve meses, e não foi um mês só, mais de um mês, que ele ganhou mais do que eu como promotor de justiça. Ele, em um cargo, ganhando com menos atribuições do que o meu cargo, com menos responsabilidade, sem precisar andar armado, sem precisar andar ameaçado, ele ganhou mais do que eu ganho como promotor de justiça no interior do estado do Amazonas. Ele lá em Brasília ganhou mais do que eu ganho como promotor. Então, é uma carreira extremamente O atrativa. Por isso, potencial é gigante, né? potencial gigante. Fora, aí o pessoal fala, tem os 30 dias de férias. Mentira, não é só 30 dias de Tem um férias. Você tem recesso. 47 dias de férias, porque você tem os 30 dias das férias e ainda tem 17 dias de recesso. Então tem lá o período de 20 de dezembro a 6 de janeiro é recesso. Eu nunca gostei de recesso. Aí o que eu fazia? Eu me apresentava como colaborador para trabalhar durante o recesso, porque ganhava hora extra dobrada. Então, durante o recesso, eu também trabalhava e ganhava hora extra. Então, vale a pena, Wilson. Que Vai beleza chegar a sua saber disso, vez. né? Que beleza. E outra coisa, você falando assim, é o potencial de ganho para o resto da sua vida. Aí muita gente passa 5 anos, igual eu passei na faculdade, sair com a mão na frente e outra atrás. Muitas pessoas saem com dívida, né? Quando financia a faculdade. E a pessoa não quer ficar ali 1, 2 anos estudando para algo que em um ano dá retribuição assim que ela nunca imaginou na vida. É verdade. Eu lembro quando eu entrei no TSE, eu me recordo como se fosse hoje, antes de entrar, um mês antes de entrar no TSE, eu estava ganhando 1.200, 1.300 reais, eu trabalhava numa faculdade como operador de telemarketing. No mês seguinte, eu estava no TSE, já quadrupliquei o que eu ganhava. Eu comecei no TSE a ganhar 4.400 reais, lá em 2007. Quando eu saí do Serviço Público Federal, quando eu saí do TSE, eu ocupava um cargo em comissão, uma CJ2, como assessor de gabinete de desembargador e saí com uma remuneração de 27 mil reais à época, só no TSE. Então, claro, no TSE eu estava cedido ao TJ, mas o meu cargo era um cargo ligado ao TSE. Então, 27 mil reais como analista, algo que vai mudar a sua vida e a vida da sua família. Então, vale a pena sim você estudar. Não deixe de estudar para a justiça eleitoral. Para mim, é a melhor justiça que existe. E o Carvalhedo, inclusive, está falando aqui, ele está fofocando, que no TSE, eu não sei em outros tribunais eleitorais, mas tem ressarcimento de remédio. Então, você foi para o médico te passou um determinado remédio. O remédio custa R$ 1.000. O TSE ainda vai ressarcir os seus gastos com remédio. Então, o TSE ressarce 65% do valor que você gasta com medicamento. Então, se você tem uma doença que gera a necessidade de um medicamento de alto custo, 65% disso o TSE vai te devolver. Talvez deva existir esse mesmo modelo em outros tribunais eleitorais. Então, não deixe de estudar, comece hoje mesmo a sua preparação. Está lá o material do Wilson para te ajudar, como um cronograma para você se preparar, com o que é cobrado nos concursos da Justiça Eleitoral para técnico